Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista. Hoje eu quero falar de um assunto que a maioria das pessoas ignora, mas que para nós médicos é um sinal muito importante. Sabe aquele momento ali no final do dia, quando você finalmente chega em casa, tira os sapatos e ao puxar a meia, percebe que ela deixou ali um degrau, uma marca ali na tua pele. Fica aquele suco profundo, exatamente onde estava o elástico da meia. A pele parece meio esticada, está mais brilhante. E a primeira reação de quase todo mundo é colocar a culpa na meia. Nossa, esse elástico está muito forte. Ou preciso comprar meias com um número maior. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Na grande maioria das vezes, a meia ela não é culpada. Ela está apenas te mostrando algo que já está acontecendo ali por baixo da tua pele, que é o edema. Na medicina, edema nada mais é do que o acúmulo de líquido no espaço entre as células. Mas por que esse líquido resolveu vazar ali dos vasos sanguíneos e foi ali para a tua pele? Será que é apenas o sal? Será que é o calor? Ou será que é o seu coração que está começando a perder a força? E esse é o primeiro aviso antes ali de ocorrer um problema maior, como um coração fraco ali, por exemplo. Fica comigo até o final, porque hoje você vai aprender a ler o que o seu tornozelo está tentando te dizer. Eu vou te ensinar a diferenciar o inchaço bobo de um sinal de alerta, de um risco ali para o teu coração. Vamos falar disso? Para você entender porque o inchaço acontece lá no teu tornozelo e não no teu braço ou no teu rosto, você precisa entender a engenharia fantástica do seu corpo. Teu coração é um motor que trabalha sem parar, 24 horas por dia. Ele bombeia ali o sangue rico em oxigênio para todo o corpo. O sangue descer até o pé é muito fácil, porque a gravidade ajuda. O grande desafio da nossa biologia é o caminho de volta. Como é que o sangue sobe ali mais de meio metro, do chão até o peito, lutando contra a gravidade? E faz isso o dia inteiro. Como é que ele faz isso? Para isso, o corpo usa um sistema de portas e bombas. Dentro das suas veias existem as válvulas. Imagine que são portinhas que só abrem para cima. O sangue sobe um pouco, a portinha fecha e não deixa ela descer. Além disso, nós temos o que eu chamo de nosso segundo coração, que é a panturrilha. Toda vez que você caminha, o músculo da batata da perna espreme as veias e joga o sangue para cima, como se fosse uma bomba natural. Agora pensa comigo, o que acontece se esse sistema falha? E o teu coração principal, aqui no peito, ele está mais cansado? Ele não consegue puxar esse sangue das pernas de volta para o coração. Não faz isso com eficiência. O sangue, então, começa a ficar represado ali nas pernas. Aí, quando a pressão dentro das veias aumenta muito, o líquido, que é a parte clara ali do sangue, começa a vazar pelos poros dos vasos, inunda o tecido ali ao redor. E é exatamente isso que é a marca da meia ali que te aparece. Você está pressionando uma pele que virou uma represa ali de líquido. Se o teu pé está marcado, é porque então a pressão nas veias das suas pernas está mais alta do que deveria estar. E o meu papel agora é te ajudar a descobrir o motivo dessa pressão alta. Agora, eu quero que você se torne ali um pouco médico ali por um minuto. Não basta olhar para a marca da meia. A gente precisa saber a consistência desse inchaço. Para isso, existe um teste clássico que eu faço inclusive em todos os pacientes do meu consultório, chamado de sinal de Godet. Aí eu quero que você faça assim que você terminar esse vídeo. Localiza ali o osso da tua canela ou aquele ossinho protuberante ali do lado do tornozelo, que é o maléolo. Agora, pressione o teu polegar com firmeza contra o osso ali por cerca de 10 a 15 segundos. Não é só um toque leve não, é uma pressão firme ali do dedo. Depois você tira o dedo e observa bem. Se a tua pele voltar ao normal instantaneamente, excelente. Provavelmente é apenas um cansaço postural, tá tudo certo. Agora, se ficar um buraco, uma depressão nítida que demora ali para sumir, aí você presta atenção. Na medicina, a gente avalia isso em cruzes. Se o buraquinho ali some rápido, dizemos que é uma cruz ou uma cruz em 4. Agora, se você aperta o dedo e ele quase afunda na carne e o buraco fica ali parado, como se a tua pele fosse uma massa de pão ou uma massa de argila, isso é o que a gente chama de 4 cruzes em 4. E sabe o que significa isso na prática? Significa que você pode estar carregando 2 a 4 litros a mais ali nas pernas. Imagina o esforço que o teu coração tem que fazer para empurrar todo esse peso extra ali de volta para cima. Se o teu teste deu um buraco profundo, teu corpo está te avisando, está te dando uma prova física e visual de que a tua circulação está sob uma sobrecarga ali perigosa. E esse acúmulo de líquido não é inofensivo. Ele é um sinal de que o teu sistema de drenagem do seu corpo não está funcionando como deveria. Aí nesse caso, claro, agende a avaliação com o seu cardiologista. É o primeiro especialista que avalia inchaço nas pernas. Aí muitos pacientes me perguntam: doutor, meu pé vive marcado pela meia, mas eu não sinto dor nas pernas. É perigoso? O inchaço causado pelo coração
que é o que chamamos ali de insuficiência cardíaca, ele costuma ser traiçoeiro, justamente porque ele não dói. Mas ele deixa pistas em outros lugares. O inchaço cardíaco costuma ser simétrico, então ele acontece nas duas pernas ao mesmo tempo. Mas o segredo para saber se o teu coração está falhando está no seu fôlego e no teu sono. Eu quero que você se faça agora 3 perguntas. Primeira pergunta: você sente que está ficando mais cansado do que o normal para subir ali uma escada ou até para caminhar até a esquina? Coisas que você fazia ali com facilidade há um ano, agora te deixam mais ofegante? Segunda pergunta: quando você deita reto ali na cama, você sente uma agonia, ou uma tosse seca, ou tem uma falta de ar que só melhora quando você coloca ali 2 ou 3 travesseiros ali para ficar com as costas mais altas? Terceira pergunta: você acorda no meio da noite com a sensação de que precisa abrir a janela ali para respirar? Como se você estivesse ali sufocando? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas e você está com a perna inchada, investiga o coração. Pode ser que o teu coração esteja fraco. São alguns sinais clássicos da insuficiência cardíaca: cansaço fácil, ortopneia e dispneia paroxística noturna. Isso acontece porque quando você deita, aquele líquido que estava no tornozelo volta ali para o sangue. Como o coração está fraco e não consegue bombear todo esse volume, o líquido acaba transbordando para dentro dos pulmões. É o que chamamos de congestão. Se você tem a marca na meia e sente esse cansaço ou essa falta de ar, é o seu coração então que está gritando por ajuda. Ele está dizendo que o motor já não está dando mais conta de girar a engrenagem do seu corpo. Mas atenção, nem toda marca na meia é culpado de um coração doente. Existem outros vilões que eu vejo muito no consultório. O primeiro deles é o sal, porque o sódio funciona como um ímã ali para a água. Se você exagerou ali no churrasco, em embutidos, ou naquele macarrão instantâneo ali que muita gente gosta, que é uma bombinha de sódio, o teu corpo vai reter mais água para tentar diluir esse sal. Qual que é o resultado? Tornozelo inchado no dia seguinte. O segundo vilão são alguns remédios de pressão, da classe dos bloqueadores de canais de cálcio, como amlodipino ou nifedipino. Esses medicamentos são muito bons para pressão alta, mas um dos efeitos colaterais comuns é que eles relaxam ali tanto os vasos dos pés que o líquido muitas vezes acaba extravasando. Aí dá esse inchaço. Mas atenção, se você começou um remédio novo e o pé inchou, não pare de tomar. Conversa com o teu médico, seja para ajustar a dose ou trocar a medicação, caso ele veja a necessidade. Agora, existe um sinal que é uma emergência médica absoluta: o inchaço de uma perna só. Se você tirou a meia e percebeu que o tornozelo direito, por exemplo, ele está muito marcado, mas o esquerdo está normal. E pior, essa perna, ela está inchada e está dolorida, avermelhada, ou ela está mais quente. Mas você não pode esperar. Você tem que procurar um pronto atendimento, porque isso pode ser uma trombose venosa profunda. Um coágulo pode ter entupido a veia principal ali daquela perna. E aí o perigo é esse coágulo se soltar e viajar até o pulmão, causando uma embolia pulmonar. E aí é uma situação gravíssima. Então lembre-se sempre dessa regra de ouro: inchaço nas duas pernas, a gente investiga com calma no consultório. Inchaço de uma perna só, com dor ou vermelhidão, é uma urgência médica. Agora, chegamos na parte mais importante da nossa conversa. O que a gente pode fazer de forma simples e natural para ajudar esse sangue ali voltar das pernas para o teu coração? O primeiro passo é: coloque o seu segundo coração para trabalhar. Eu sempre digo para os pacientes, o sangue não sobe sozinho. Ele precisa ali de uma carona. E essa carona quem dá é a tua panturrilha. Se você passa o dia sentado na frente do computador ou em pé ali no mesmo lugar, você está deixando o seu sistema de bombeamento desligado. Então sabe qual que é a minha dica de ouro? Coloca ali um despertador no teu celular de hora em hora. Quando ele tocar, você se levanta. Não precisa caminhar muito. Caminha ali 5 minutos. Seja um pouquinho, já ajuda bastante. Vai beber uma água, vai no banheiro, vai dar uma volta na sala. Se você estiver numa situação em que não dá para levantar, como num avião, por exemplo, ou numa reunião longa, faz aquele exercício do acelerador. Você movimenta o pé ali para cima e para baixo repetidamente. Pelo menos umas 30 vezes ali a toda hora. Isso espreme as veias de forma mecânica e empurra o líquido de volta para o coração. O segundo passo é o que eu chamo de ritual do descanso circulatório. Muita gente chega em casa e já vai direto para a cozinha ou para o banho. Mas eu quero te propor uma mudança. Pegou em casa? Antes de qualquer coisa, tira ali 20 minutos para você. Deita no sofá e eleve ali as suas pernas. Na hora que você deitar, não é só colocar um travesseirinho ali. Coloca logo umas 3 almofadas ali nas pernas. Os seus pés precisam ficar ali acima da linha do coração. Aí deixa a gravidade trabalhar para você ali, pelo menos pela primeira vez do dia. O terceiro ponto é a nossa relação com a água e com o sal. Isso gera muita confusão. Tem gente que pensa, se eu estou inchado, é porque tem muita água no meu corpo. Então eu vou parar de beber água. Gente, é o contrário. Quando você não bebe água o suficiente, seu corpo entra em modo de sobrevivência. Ele pensa que você está num deserto e segura todo o líquido que ele pode. Então beber água na medida certa
sinaliza para o teu rim que ele pode trabalhar e pode expulsar o excesso do sódio. Pessoal, e por falar em sódio, o vilão do sal ali não é só no saleiro da mesa. O perigo está no sal escondido, nos embutidos, nos temperos prontos, nos refrigerantes e até naqueles biscoitos ali que parecem mais doces. Já falei, o sódio é um imã ali da água. Se você quer que essa marca da mesa apareça, você precisa reduzir os produtos ali processados. Aí tenta usar mais tempero com ervas naturais, limão, alho. Teu paladar vai se acostumar e o teu coração vai bater muito mais leve. E por último, pessoal, e o mais importante passo, não ignore o edema. A marca na meia é um aviso que o teu corpo te dá para dizer como é que ele está por dentro. Se você fez o teste que eu te ensinei, ficou lá o buraquinho, ou você sente aquele cansaço chato ali para subir uma escada, não deixa para depois. Procure um cardiologista. Nas primeiras avaliações, a gente consegue diagnosticar um possível coração fraco ali e iniciar o tratamento, antes que a doença ali cause um transtorno muito maior para você. A prevenção sempre será o caminho mais fácil e menos doloroso. Eu espero de verdade que essas informações tragam mais tranquilidade e mais saúde para o teu dia a dia. O seu corpo é uma máquina incrível, mas ele depende de você para funcionar bem. Se esse conteúdo fez sentido para você, me ajuda a levar essa mensagem para todo mundo. Compartilhe esse vídeo aí com quem você ama, manda naquele grupo de família, onde sempre tem alguém que reclama que está com a perna inchada. Você pode ser o responsável por salvar um coração hoje. Eu vou ficando por aqui, se cuidem, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!